Vocês querem colocar o primário antes? Não, na neologismo. Sim. Na neologia está com cobaia primário. E na ter mudado o nome para 2. Ah, sim, eu não mudei. Esse aí eu não fiz. É uma boa que vocês olharam. Aqui é o seguinte. Básico e avançado. Básico é o melhor do que primário, né? Ô Lócio, você bate aí pra gente, por favor. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é o dia da cobaia da experimentologia. Quer dizer, então, hoje é o nosso dia falando disso. É a data da autoconscientização da consciência, enquanto a função, o trabalho, aquele papel exercido pela cobaia, quando, então, autolúcida, decide não mais sacrificar animal, pois ver-se-á como tal. O dia de defesa da cobaia, o dia da carapuça, a chance da cobaia, a hora da cobaia, a bola da vez, a entrada na berlinda, a cobaia em si, o rato laboratório, porquinho da Índia, que é o Cavia porcellus porcellus, o coelho da Índia, o macaco rhesus, a ideologia da libertação dos animais, a cobaia subhumana, a cobaia humana, a cobaia compulsória, a cobaia enganada, a cobaia voluntária, a cobaia lúcida, a cobaia ideal, a cobaia consciencial, a cobaia evolutiva, o abertismo consciencial, o fato de cada consciência ser cobaia de todas as outras, a mutualidade das reações, as oportunidades de recíproca, a autoridade moral, a força presencial. Nós temos uma série de logias e falamos que o dia da cobaia é sempre iluminação científica, evolutiva, para a consciência autoconsciente, quanto aos direitos e deveres devidos aos demais princípios conscienciais de todos os níveis. O dia da cobaia já chegou para você? Depois disso, você reciclou algum conjunto de posicionamentos? Eu quero dizer para vocês que aqui, na neologia, as duas expressões compostas, dia da cobaia, é dia da cobaia básico. Aí saiu, eu não troquei. Uma outra coisa que quer dizer que ele tem 37 logias e 4 máximos. E está faltando também, que eu não coloquei, a cognatologia, que vão entrar com 7 cognatos conscienciológicos, derivado do vocábulo cobaia. Autocobaia, cobaio, consim-cobaia, max-cobaia, mega-cobaia, mini-cobaia e para-cobaia. Agora, para trabalhar com esse verbete, pode-se fazer ainda uma listagem que ainda não foi feita, que a gente pode pedir depois para a Ivone, para fazer uma listagem de todos os seres cobaias que existem. Que eu não coloquei todos aí não. Isso aí pode ser feito. Agora,
A Sandra já chegou, não, né? Já? Não. É? Ainda não, né? Chama a Sandra, tá vindo. Sandra. Olha, eu comecei a fazer seu trabalho lá de inclusões, então a perfeição. Só tem uma coisa errada em todos eles. Você colocou o negócio abaixo de 10 na fonte. Não faz isso mais, você está forçando sua vista. Escreva tudo na base de 11, 12, por que não? Agora veja, você escreveu tudo pequenininho só em cima. A maioria das páginas não ocupou nem a metade da página. Não pode. Eu estou usando lupa para estudar, ler do jeito que você fez. Está pequeno demais. Pensa nisso. Mas eu vou ver o livro inteiro. Ela fez uma inclusão de livros, então a perfeição. A maioria eu estou aproveitando. Está muito bem feito. Eu só queria te falar para ficar claro. Doravante aumenta a fonte. Tá certo? Agora, eu queria responder aqui, que alguém pediu aqui. Por que evoluímos através da assistência? Isso é teletertuliano. Primeiro, é preciso explicar para essa pessoa o seguinte, que a evolução, ela não é sozinha. Ninguém vive sozinho, ninguém perde ninguém, e há uma inseparabilidade do grupo evolutivo. Então, veja, nós temos uma evolução, portanto, conjunta. Então, nós temos que defender os direitos iguais das pessoas, uns com os outros. Todo mundo é mais ou menos semelhante do ponto de vista de direitos iguais. Agora, esse convívio da evolução, ele é imposto. É impossível a pessoa viver sem os outros. Então, conclusão de tudo isso. Assistência significa perdão, entendimento, intercompreensão. Então, ela não tem jeito. Não há evolução sem interassistencialidade. O que vocês acham? Alguém quer dizer o contrário? O notário está aqui hoje, o Reinaldo Notário está aqui. Ó. Hoje você não pode fazer pergunta. Qualquer pergunta você tem que fazer aqui, ó, direto. Tá certo? Mas então, vocês entenderam por que evoluímos através da assistência. Agora, a imposição do convívio era da própria evolução. Ninguém foge disso. De modo que vão pensar na história. Muito sério. Professor. Pode falar. Você colocou na fatologia, na segunda linha de cima para baixo, a entrada na berlinda. Você poderia esclarecer um pouco mais? Sim. A entrada na berlinda. O caso todo é o seguinte. Há pessoas, por exemplo, que ficam escondidinhas. Agora, na hora que ela comete um crime, ela entra na berlinda. Ela entra nos noticiários, ela entra em todo lado. Berlinda é o palco. É o proscênio. É a hora que a pessoa fica sob os spots. Sabe? Que ela fica sobre as luzes. Então, o processo é esse. Agora, a cobaia. Uma pessoa que é pública, ela é uma cobaia pública. Está entendendo? Isso, a gente é. Eu, na verdade, sou uma pessoa pública, querendo ou não. Muitos anos, o processo de mídia, imprensa, curso, viagens, livro que você publica. Quem publica um livro quase sempre vai caminhar para ser uma pessoa pública. O que vocês acham? Agora veja, aqui ó, todos vocês vão ser personagens públicos. Não tem jeito de fugir disso. Alguns já são, né? Bem claro. Agora, nós temos que ver isso aí, aquilo que eu pedi lá para examinar lá embaixo. Tem que ver pelo total de chamadas na internet. Se uma pessoa, por exemplo, já tem 300 chamadas em nome dela, já é uma pessoa pública. Sendo que essa pessoa não tem blog. Porque o blog, às vezes, pode dar essas coisas, mas isso é forçado, é artificial. Eu quero ver a coisa espontânea. Tá certo? Então, uma coisa para se estudar. Eu sou personagem pública, mas pequeno. O meu total lá na internet, a última vez que a gente viu há muito tempo, acho que era 38 mil, né, uma coisa qualquer. 38 mil não é nada. Os caras públicos mesmo têm milhões de chamadas. Está entendendo? Eu sou pequenininho, estou no meu canto. Quer dizer, não sou ainda serenão, não dá para ser anônimo. Tá certo? Né? Isso é só o Arlindo que é assim. Arlindo também não. Ele é do Tri Parada Dura, não é, né? É, realmente. Mas olha, você entendeu então a condição da berlinda? Berlinda, então, é ficar sob os spots.
sobre a iluminação, sobre o processo dos holofotes. Tem gente que gosta de falar que está sob os holofotes, são os spots. Mas o Ami Belo, faz favor. O senhor colocou aqui na antagonismologia o antagonismo cobaia-meridissidente. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais como essa questão de se colocar como cobaia ajuda a gente não fazer a meridissidência, né? Sim, que a pessoa vai ver, porque quando a pessoa se coloca como cobaia, ela fica mais participativa. Ela fica mais simpática também com a boa parte do povo. Sabe por quê? Porque a maioria não tem coragem de ser cobaia. É o processo da psicologia, isso aí. Quer dizer, quando ela se coloca como cobaia, ela estaria se abrindo para receber a assistência. Ela fica simpática. Não é só assistência, ela vai receber as estilingadas. São as pedras dos estilingues. Isso é muito importante. Muita gente pensa por aí. Agora, com cobaia, ela está sendo assistida. Querendo ou não, está. E ela está assistindo todo mundo que está participando também do contexto. Ela serve de exemplo, né? Hein? É porque receber as estilingadas dói, né? Então a pessoa tem que entender isso. É melhor ser com cobaia e não ser foco, você sabe, de umas certas reuniões que se fazem. Como é que chama a reunião? Acareação. Então, com cobaia é a melhor coisa que tem. Quando a pessoa desconfiar que tem alguma coisa que precisa arrumar, deixa em plano secundário a consciência-terapia, a conscienciometria e a cariação. E ela se apresenta lá para a Flávia, eu quero ser com cobaia, estou às horas. Entende? Isso aqui é o ideal. Isso aqui é uma Isso é mais profilaxia, inteligente. Né? Hein? Vai uma profilaxia de um monte de trafares. Quem é que é o próximo aí? Sou eu aqui. É você. Na fatologia sexta e sétima linha, quer dizer, é a antepenúltima e última linha aqui da fatologia, o fato de cada consciência ser coberta de todas as outras. Você podia estender isso? Você, quando vive, você vive com outras pessoas. Como eu estava falando, porque a evolução, não existe evolução sozinha. A topeira dentro do buraco, nem ela não está dentro do buraco, ela sempre sai. O covil de víboras está cheio de víboras, mesmo que seja um covil muito fechado. Então, você jamais vive uma vida fechada. Que é aquela vida que eu falo, quando a pessoa está desesperada, e a culpa toda dela, a gente fala, você acha um buraco, entra dentro, põe uma pedra em cima e não dá endereço para ninguém. Você lembra que eu falo isso? É para mostrar que isso é impossível. Mesmo a pessoa querendo fazer, não tem jeito. Outra coisa, uma pessoa, até quando ela é enterrada, acaba criando problema, por causa do cadáver. Eu queria saber mais essa todas. Todas? Todas as outras. Ela é cobaia sempre. De todo. Qualquer um que aparecer, que interessar, vai ver que ela é cobaia. Uma outra coisa, você passa na rua, você está olhando os outros. Aquelas pessoas que estão andando são cobaia para você. Você está aprendendo alguma coisa. Sempre, quer dizer, sempre de tudo, idiota, todas, de tudo para todos. Tudo bem, agora veja, esqueça a pessoa humana e lembre o princípio consciencial. Todo princípio consciencial é cobaia de todos os outros. Acabou. Então veja, a bactéria minha aqui do lado direito, ela é cobaia dessa bactéria do lado esquerdo. Bactéria. Pronto, acabei com elas. As duas. Elas vão brigar em outra dimensão. Agora, uma é cobaia. Bom, agora outra coisa. Na definologia, eu entendi tudo, não é questão de não entender. Não, nós sabemos que você sempre está entendendo tudo. Você não precisa falar. Toda vez ele fala isso. Não, por que você realçou... Por que você realçou esse sacrifício de animal aí? Sacrifício de animal porque nós vivemos matando animal de todo jeito e vive também o biotério, por exemplo, há abusos nesse processo de animal. Então é muito importante quando a pessoa vai virar animal para ela saber o que o animal passa.
ela então vai ver-se-á como tal. Esse como eu raramente uso. Aqui eu estou usando porque é um negócio de comer. Porque aqui fala Viu? quando... Aí é sibilino isso. O termo seria esse, sibilino. Fala Aqui, assim, ó. Decide não mais sacrificar animal, pois ver-se-á como tal. Esse quando aí, Valdo. Porque que É fala... autofagia. Fala o quando, então... Quer dizer, a condição dela... Quando então, autolúcida, que ela pode passar por ser cobaia, esse negócio todo, mas ainda não está lúcida. Escuta, tem gente que já passou assim cobaia que saiu revoltada? Não? Então, ó, sempre tem exceção, pois é. Pois é, então tem um. Está vendo? Essa não adiantou, tem que passar de novo. Agora, dá para ela para passar 4 vezes. Porque está precisando. 2 vezes muita gente precisa. Agora 4 é só um caso desse, excepcional. Tá certo? Escuta, o Arlindo já passou como consigo cobaia? Não, Que tal? eu já... Ontem já me propus aqui. Ah, já? Já me propus. Então tá. Vai lotar. Tá vendo, Zé? Aqui, ó. Você que está perguntando o que é spots, o que é o Berlinda, ele vive na Berlinda. Você está vendo que vai lotar, já falaram. Então, vai ter uma vedete que vai ser analisada como cobaia. Arlindo. É uma vedete, uma estrela. É, peça rara. Não, você é uma aves rara. Fala aí. Sabe? Então, é preciso te falar que vai ter um ornitorrinco para ser representante do trio Parada Dura. Isso vai ser um sucesso, hein? Vai ser um sucesso. Outra coisa, preciso saber se vai irradiar. Se vai irradiar. Professor Walter, falando aqui que podia fazer um consigo cobaia online com ele. Online, ixi, tá vendo? Eu estou falando irradiar, ele já está falando online, ele foi longe. Mas, Gustavo, vai em frente. É a técnica da cobaia biônica. A técnica da cobaia, o que você quer? O que é isso? Biônica. O que é? Biônica, sabe o que é a biônica? Que coloca qualquer artifício, qualquer processo artificial na pessoa. Tecnologia. Então a cobaia, qual que é uma cobaia biônica? Tem uma porção delas. Pensa bem. Mas tem um monte de coisa que coloca na cabeça da pessoa para ver como é que é. O cego que está querendo enxergar, como é que é. Tudo é cobaia biônica. Tem muitos desses que se apresentam como voluntários. Agora, tem gente que tem outra expressão que o povo gosta de usar, a cobaiagem. A cobaiagem dele. Mas isso você precisa de ver na internet ou no dicionário, você tem, eu não sei. Obrigado. Tá ok? Na questão quando a gente fala em cobaia, tem muita questão da bioética. Nesse caso da cosmoética, como que funciona? Tem alguma restrição? Não, a restrição é para tudo. Na cosmoética, para tudo, em qualquer acesso a uma pessoa, você tem que respeitar os direitos dela. E ter fraternidade. Você não vai abusar, não vai fazer ironia da pessoa. A gente brinca, mas isso não é ironia. Então o processo da cosmoética é mais sério, mais embaixo, mais amplo. A bioética vem muito do processo mais de animal, né? A parte animal da coisa. Nós estamos vendo o processo conscienciológico. É o princípio consciencial. Mais amplo. No caso aí, está observando uma pessoa, o que está... maneira dela agir... Não, não é isso. O nível evolutivo dela, para onde ela está indo, de que modo que é, quais as vertentes, quais as prioridades que ela dá. Nós todos somos exemplo dos outros. Agora, aqui tem o princípio do exemplarismo pessoal, PEP, Código Pessoal da Cosmoética, CPC, e o Ciclo Multiexistencial Pessoal, CMP, tem tudo aqui, né, cobaia? Sim. No caso, na legislogia, o senhor colocou as leis da cobaia. Sim. O as leis da cobaia, essas são da bioética atualmente. A bioética tomou conta disso, da deontologia médica e outras coisas a mais. Da cirurgia, deontologia cirúrgica, da cirurgia. O que é que tem? Tem certas coisas que não podem ser feitas com o animal. Lá dentro mesmo da lei deles. Tem isso tudo, você sabe. No caso, um exemplo, caso de projeção. A pessoa, dependendo do local onde ela está, às vezes ela pode até retornar para o corpo. Um exemplo, se ela estiver presenciando, vendo alguém, tá? Ou seja, que seria tipo uma invasão de privacidade.
Isso seria um isso tipo não de tem limite. jeito. Extrafisicamente, se a pessoa não tem segurança, ou seja, autodefesa, ela está exposta. Se está exposta, tudo é possível. Agora, quando uma pessoa vai com má intenção no lugar desse, ela é assediadora. Aí dá um revertério em cima dela. Tem que ver isso. Mas que a liberdade é absoluta, é. Fora do corpo. Liberdade é assim, dentro dos parâmetros da defesa da pessoa. A maioria das pessoas não tem autodefesa energética. Elas não têm blindagem da energia consciencial. Então, essas todas estão devassadas, né? São abertas. São prostituídas. Qualquer um que chegar lá vai ver tudo. Agora, uma boa parte das casas são blindadas. Você nem passa. Não tem jeito de passar, extrafisicamente. Você não se sente bem. Dá uma coisa em você. É como se desse um choque, uma coisa. Isso é blindagem. Às vezes a blindagem é mais por desconforto. Você chega perto e isso aí não presta. Vamos embora. Entendendo? Então, isso é bom para ambos os lados. É bom para você que não entra e é bom também para eles que não foram invadidos. Entendeu? Então, há determinadas pessoas que querem ficar no seu inferno particular, sem ser incomodado. A gente deixa, né? A vida é assim. Bom, em relação a essas pesquisas que hoje são realizadas com animais, por exemplo, a questão de prótese, hoje até o Nicoleles, que está na ponta nisso, né, ele faz a questão de braço eletrônico, aquela coisa toda. E utiliza macaco, mas utiliza... Aí já é um processo que não é o problema da prótese, no caso, é reparadora. Isso é positivo. Mas veja, é igual às vezes, a plástica reparadora. mas ele... Uma coisa é a plástica estética, outra coisa é a plástica reparadora. Mas nesse processo, Valdo, acaba tendo sacrifício de animal, acaba tendo uma série de coisas. Sim, isso aí é lá com eles. Porque eles estão... O problema é a consciência deles. Então, mas isso assim, evolutivamente, quer dizer, é um trabalho que vai também ajudar muito. Como é que fica isso? Pergunta para eles. Não, mas a gente avaliando... Uma pessoa entrou nisso, se ela começa a fazer, mesmo que ela tenha um percentual que a intenção é boa, o modus faciandi não é o ideal. Ela está com culpa no cartório. Ela está presa. Isso aí tem uma interprisão grupo carne. Vai ter alguma... Não tem jeito, raciocínio. Mas a minha pergunta então é, qual seria Modus faciente. Modus faciente tem que ser cosmoético. Sim. Se matou uma pessoa, nós temos uma interprisão grupo carne, todo mundo aqui tem. A hora que você come qualquer coisa viva, acabou. Lembra que eu falava sobre alface? Que o povo estava defendendo boi, vaca, esse negócio. Eu falei, não, eu gosto mais da alface. E todo mundo aí está comendo alface. Como é que é isso? Ninguém defende a alface, só eu. Eu levantava e falava assim, eu sou defensor da alface. Aí o povo tudo criava um problema, porque o negócio ficava até irônico, né? Até um certo ponto, para muita gente se ver aquilo como ironia. E até um certo ponto não deixa de ser. Mas é uma irreverência violenta. Então o problema todo é o seguinte, enquanto nós estivermos comendo gente que é vivo, agora veja, isso com intenção, porque as bactérias que você come aqui na hora que você engole, não tem intenção. Isso não tem Então, intenção, mas não tem outro jeito de ser. Porque muito da ciência hoje, obviamente, ciência convencional, se desenvolveu a partir dessas cobaias com ratinho de laboratório. Pois é. Aí é que é o X. Todo mundo está devendo isso também. O povo que é socorrido está devendo também para esses animais. Agora, você vê que qual seria a outra opção? Seria, obviamente, através... A opção dessas pessoas é ser veterinário e cuidar dos bichos. Não, isso no caso delas. Na próxima delas. vida eles vão entrar nessa. Mas, por exemplo... Essa turma toda que mexe com veterinário, às vezes tem gente aí. Tem gente que está fazendo a recomposição. Eu já vi uns 2 lá em Uberaba. Mas, Valdo, mas a minha pergunta é, alguns desses conhecimentos da ciência, eles seriam desenvolvidos de outra forma? Vamos perguntar para eles. Isso não é comigo. Tem que ver o técnico para ver o negócio da consciência. Há problemas que são fáceis. O cadáver, por exemplo, é melhor mexer no cadáver. Porque tem estudos de memória, inclusive, algumas coisas assim. É o processo do cadáver. Se você for usar o que é tendões e ligamentos das articulações, você vai ver que o cadáver permite isso tudo. Então, até que ponto que precisa de fazer no servir? Eu sei porque eu fiz demais. Eu fiz muita dissecção de cadáver. Você lembra que eu te falei que o meu professor lá,
Logo que chegou, porque eu trabalhava na escola, eu tinha que dar exemplo, né? É o processo. Eu era marcado, né? Eu tinha na testa, já vinha marcado. Então ele chega para mim e fala assim, ó, você vai fazer a dissecção desse joelho aí. Deste? O joelho. É um dos piores que tem. Por causa dos ligamentos, as coisas todas. Eu fiz bem feito, porque eu já conhecia muito anatomia, porque eu desenhava os negócios para o povo. Isso foi na medicina, mas eu já era dentista. Já era dentista. Já conhecia bem o processo de anatomia. E ele me aprovou na hora. Falei, não, está muito bem feito, está tudo certo. Mas, por exemplo... Levei com os ligamentos todos, porque não é fácil. Joelho não é fácil. Mas tem muita coisa, tem muita coisa de até, por exemplo, tratamento de doenças específicas, né? A questão de criação de determinadas drogas, que você tem que ver a reação. Existem os voluntários. É só você chamar que está sempre gente querendo ser voluntário. Então aí deixa de ser cobaia. O voluntariado supera a cobaiagem. A experimentação. Mas aí como é que fica também a cosmética? E se o cara lá Não, o problema é ele que quer. O problema é dele. Mas quem está fazendo? O problema é deles. Processo de consciencialidade da pessoa. O problema todo é de autoconsciencialidade. Quem tem, arranja outros subterfúgios, outras iniciativas, outras, no caso aí, alternativas, outras opções. Quem está nessas opções mais bravas, porque gosta daquilo. Então o problema é dele. Eu acho que com jeito não precisa de nada disso. Para qualquer desenvolvimento. Qualquer coisa. Mas não sou eu que vou entrar nessa, deixa lá, cada profissional te vira. Eles têm argumentos horríveis, enormes dentro do assunto, mas por quê? Não conhece nada de evolução. Como é que você vai falar uma coisa contra uma pessoa dessa, que não conhece nada de evolução, na abordagem nossa, essa nossa? Não adianta. Ele não vai entender nada. Eu estou perguntando isso porque você comenta até na questão da carne, né? Que até no domingo você comentou. Mas você mesmo. Carne. Então, nesse ponto você falou, mas mesmo assim, hoje ainda não dá para fazer uma mudança radical, porque é impossível. Mas, por exemplo, vai chegar um dia que nós vamos chegar aqui e que isso tudo está mudado. Vai estar mudado. Mas aí você tem que seguir aquilo que está. Então, veja, há uma influência muito grande do ambiente. Da mesologia. Você já chegou um dia, se a gente chegar nessa dimensão e não precisar do oxigênio do jeito que é, vai ter uma reserva, uma coisa qualquer aí em algum lugar, perto do nariz, por exemplo, um troço que vai dar para melhorar. Aí eu não vou usar mais nem oxigênio. Não, eu vou parar de respirar. Não vai gastar. Tudo é processo de ter, né? Um ambiente na hora. Mas aí a minha pergunta é, da mesma forma que a gente tem isso para a questão da comida, tem o tempo aí, o momento não dá para fazer isso, nesse caso coisa, da ciência... pergunta para eles. Eu já estive nisso e nunca sacrifiquei animal. Presta atenção. Agora, fui a cemitério, meia-noite, para pegar dente de cadáver, que o povo não queria dar, que a bitola era grande demais. Tinha um ossuário enorme. Sabe o que é ossuário? Eu cheguei lá, peguei aquilo tudo. Ninguém quis entrar no cemitério comigo. Agora, você sabe que a minha piada, logo que a gente chegou depois da Avenida lá da Liberdade, chegou perto do cemitério, eu virei pro cara lá, tudo no escuro. Na hora que estava entrando, quer dizer que vocês ficam aqui? Não, pelo menos eram 2. Nós vamos ficar aqui fora te esperando, tá certo. Aí na hora que eu vou andar assim, eu vi para ele e falei assim, buh! Os caras quase caíram. Eles quase desmaiaram na hora. Eu falei assim, pronto, agora vocês ficam aí no chão, daqui a pouco eu estou aqui. Foi só um buh, não é nada. E eu entrei lá sozinho, peguei as coisas, depois colocamos no formol, limpamos aquilo tudo, uma porção de dente. Praticamente a gente arranjou várias bocas inteiras. Tudo certinho. Você sabe, uma pessoa nova, às vezes, ela pode dessomar com todas as arcadas perfeitas. Isso é duro. Agora, às vezes, a pessoa que foi assim, ela suicida, né? Isso aí é duro. Você está mexendo com os negócios lá que pode estar envolvido. Então eu falei, não, deixa que nós vamos limpar isso tudo. Walter, outra pergunta. Aqui na fatologia, a última palavra, a última ideia é a força presencial. Sim. Que, dentro desse contexto aí, qual é a relação que você está fazendo? A cobaia. A força presencial... Quem que é que vocês veem em primeiro lugar?
na pessoa, não é a presença dela? Isso numa consciência cobaia, Isso né? não é a força presencial? Todo mundo vai ver se ela tem carisma, se não tem. Tá. O carisma hoje é muito falado, não é só um troço religioso. Olha lá e fala, não, esse cara, esse político não tem carisma. Não, esse político tem carisma. Por exemplo, apareceu lá a Bittencourt, ela tem carisma. Tem força presencial. Agora, por exemplo, entra lá o nosso amigo de São Paulo, O lá, Alckmin. O Alckmin. Serra, esse coitado, não tem carisma. Entende? Agora, essa moça lá tem um carisma, uma força, uma senhora personalidade. Agora, ela parece ser muito inteligente, essa mulher. Quem tem força presencial, quando senta no consciência cobaia, na hora você vê o campo energético da pessoa. Pois é. Só com a energia, ela monta o próprio campo. E ela se destaca pela força presencial dela, só das energias, só de sentar na consciência. Eu pensei se você tivesse feito alguma relação também com a cobaia subhumana. Se tinha alguma relação também nisso. Então eu estou falando em cobaia subhumana. Não, eu sei, mas nesse caso da força presencial. Lógico. Você lembra daquele cachorro que teve aqui com a força presencial dele? Chegou um outro agora, esse pretinho que está aí. É, o Juca. Você sabe que agora ele está se sentindo. O Juca chegou e deu uma mordida no traseiro do cachorro enorme. Duas vezes ele. E outra coisa, não pode chegar perto do Rousseau, porque ele acha que o Rousseau é brinquedo dele. Agora, o Rousseau daquele tamanho é submisso a ele. Total. Então, veja, ele é um Napoleão. Eu falei assim, o apelido dele é Napoleão. Vocês arranjaram o nome, mas o nome é Napoleão. É baixinho, mas... Como é que é o nome que chama isso? Invocado. Invocado. Baixinho, invocado. Ele é baixinho, mas é invocado. Ele é terrível. O pequenininho. E então, ele chegou aqui, era todo assim. Ele era baixinho. Ia falar com ele, mas agora, você lembra do Chino? Lembro, claro. O Chino era pior. Sovaldo. Agora tem outro assim aqui. Eu queria entender como é que funciona a questão da cobaia para iniciativas mais evoluídas. Por exemplo, a cobaia no caso da Invex, a cobaia no caso da TENEPS. Né? Como que foi isso? Como que é isso? Quando você se predispõe ao trabalho. Olha aqui. No Projeções da Consciência, eu mostro o que é que eu fazia com tal mal. Eu era cobaia de um monte de gente. Eu mostrei lá num experimento o que era, mas eu fiz aquilo, ó. Então ele falava assim, entra no corpo, sai do corpo, entra no corpo, sai do corpo. Eu fazia a mesma coisa, para ver como é que era. E o povo tudo observando. Agora, chegavam perto, examinavam, tudo com calma. Por quê? Não é fácil ver a pessoa consciente que entra e sai do corpo. Inconsciente é fácil. Doente é fácil. Com trauma é fácil. Mas no normal, com tranquilidade, não. Raciocina, pensa. Põe na cabeça todos os episódios que possam acontecer. Então, por exemplo, eu fui cobaia durante muito tempo nisso aí. Entende? Nós estamos sendo cobaias aqui de testemunhas extrafísicas, de tudo quanto é jeito. Está cheio de experimentadores todo dia aqui observando a gente. E eu já falei, a média aqui das minhas coisas durante esses últimos 60 anos é o seguinte: quase sempre as testemunhas extrafísicas é o dobro dos componentes físicos. Então, por exemplo, tem 50 consciências, tem 100 consciências. Agora, depende do lugar. Já pensou no lugar que é negativo? Você está lá, tem 50 consciências negativas aqui. Tem 100 extrafísicas negativas. Aí piora tudo. Aí tem todo tipo de assediador, satélite, mega assediador, concener, vamos dizer, todo esse tipo de parapsicótico, entendeu? Comatose, extrafísico, tem tudo nesse lugar. Agora, por exemplo, um caso que se faz uma experiência, né, vamos implantar a Invex, né, primeira iniciativa planetária disso aí. Se houve antes algum teste, alguma cobaiagem, no caso, extrafísica, ou em vidas anteriores, como é que é? Já fez a Invex em vidas anteriores, eu mesmo já fiz. De modo um protótipo, né? Não, todo mundo tem. Invex, agora, o processo é que tudo isso hoje se tornou público. Não é mais uma coisa fechada. A conscienciologia hoje é pública. Já tinha gente que estudava isso, um petit comitê pequenininho. Hoje não.
Nós já estamos fazendo uma coisa pública, não tem nada mais para esconder. É esotérico. Com X, exotérico. É aberto ao público. Não é mais nada secreto nem escondido. Então, essa que é a diferença nossa hoje. E outra coisa, o povo hoje, todo mundo já vem estudado antes de vir para cá. Que a boa parte da humanidade até hoje vem para cá no tapa. Tudo é a faca no peito, é compulsório, é forçado, entendeu? Senhor Walter, eu estava querendo entender um pouco mais essa questão da cobaia, que, por exemplo, que nem quando o senhor escreveu lá a síndrome da ectopia afetiva, né? O senhor citou várias pessoas com SINS e com CX lá e cita o nome das pessoas e tudo. Sim. Eu queria entender essa condição assim nas nossas pesquisas do limite, né? Da gente citar algumas pessoas. É a pessoa pública, ela está lá para receber tudo quanto é estilingada ou ovação. É a pessoa pública. O processo é ela ser pública. Ser pública. Eu, por exemplo, pega lá no 700 que eu falo na opção de gente viva. Tem gente que eu conheço, tudo isso, e que é raro. Eu mesmo dou exemplo de pessoa viva, naquela ocasião, que entrou na síndrome da ectopia afetiva. Tem lá gente muito clara. Agora, o cara tem até livro publicado. Quem publica livro tem telhado de vidro. Pode receber pedrada. Agora, se o vidro é forte, resiste às pedradas. Se ele é um vidro cosmoético, não tem problema. Ele não se quebra. Entendi. Inclusive, agora, vocês sabem que tem a teoria do vidro, né? Do vidro quebrado, né? Nunca se deve deixar um vidro quebrado numa janela. Vem os outros e quebra o resto. Essa é a teoria do vidro quebrado. É tanto que tem uns lá na holoteca, que eu já falei, preciso de mudar isso aqui, não deve deixar. Senão os outros vão acabar sendo quebrados. Isso é inevitável. Não é lei de Murphy, não. Isso é coisa da humanidade mesmo, é assim. Por isso chama lei do vidro quebrado, ou princípio do vidro quebrado. Eles gostam mais de princípio do vidro quebrado. Então, aproveitando, por exemplo, eu já vi também alguns casos, o senhor conta que são pessoas assim que não são públicas, né? Aí o senhor normalmente não cita nome nem nada e tudo, não é isso? Não. E outra coisa, tem certos casos também que aquilo pode ofender a pessoa seriamente. A gente não fala. Você só fala depois que esfriou o processo. Se ele está quente, a gente não fala. Agora, por exemplo, falar de uma pessoa que cometeu a síndrome, que partiu, isso até é bom, que vai ajudá-la. Você mostra o erro que ela cometeu, se ela admitir aquilo, já está começando a ajudar para ela renovar. Você está ajudando. É igualzinho o diagnóstico que você deu. Tem certo diagnóstico, o ideal seria chegar e falar numa condição na rua. Fulano de tal está com a doença tal, para ajudar o cara. Todo mundo vai lá socorrer. Você está entendendo? Às vezes é preciso. Às vezes tem que colocar a pessoa nos spots, sobre as luzes do palco, da ribalta. Agora, inclusive, assim, pessoas às vezes até próximas, nossa, é o mesmo caso, né? Mas você não vai citar o nome ali da pessoa, mas você pode contar o caso da pessoa sem dizer quem é. A caso que eu conto, a caso que eu falo. Aqui, ó, você ainda não notou? Por exemplo, eu não falei quem é que fez essa pergunta. Por que evoluímos através da assistência? Eu não falei o nome. Há uma porção de considerações disso. Mas, por exemplo, esse cara que está aí na sua frente, o nome dele, ó, é fora de série esse cara aí, chama Reinaldo Notari. Ele fez uma opção de pergunta aqui. Agora, quando, as perguntas que ele fez, eu não falava que era ele. Mas quando ele mandou dicionário para nós, eu agradeci publicamente, falei o nome dele e tal. Não foi? Isso é o modo de agir. Agora, veja, essa é a paradiplomacia, mas não é isso. É a paraeducação, não é educação natural. É educação cosmoética. Entende? São princípios da gente viver. É um modo, uma saída. Modus faciendi, modus vivendi, modus operandi. Tudo é isso aí. Quem é que está aí com... É você mesmo, Arlindo. Eu gostaria que você... Parece que você já chegou a tocar hoje naquela Ingrid Bittencourt. É, a Bittencourt. Bittencourt. Ela, como que você analisa ela como consim cobaia durante todo esse... Olha, ela é política, né? Política está na vida pública. Ela entrou nisso. Agora, só tem uma coisa lá que eu não entendi. Eles mostraram durante não sei quantos meses, a dona entrega as baratas para morrer. De uma hora para outra, ela vem com o rosto tudo limpinho, que parece que fez botox.
toda arrumada. Aquele cabelão que estava atrás estava tudo enrolado na cabeça. Ela feliz da vida, agradecendo todo mundo, e parece até uma remoçada. Então, como é que você explica isso? Tem alguma coisa estranha. Uma outra coisa, ela já veio já com roupa de militar. Então ela deve ter feito um contrato, alguma coisa, um trato, alguma coisa aconteceu ali, que a gente não sabe. E ela já deu também todas as definições políticas. Possivelmente ela vai acabar sendo presidente da Colômbia, cedo ou tarde. Já disseram no vamos dizer, hoje. Em tese, a dona é muito inteligente, tem carisma e é simpática, assim, ó, em tese. Agora, não sei como é que é o total disso aí, né? Agora, de repente... Agora, que ela foi cobaia, foi, né? Eles vão lá e resgatam também ela, de repente, assim, parece que foi tudo fácil, esquisito, né? Não, isso aí está mal contado, né? Dentro da política tem uma opção de coisa mal contada. Houve algum acordo ali. Agora, de qualquer maneira, já liquidaram com o Chaves nessa história. O Chaves já ficou para escanteio, né? E outra coisa, ela colocou o Sarkozy lá em cima. Falou até em francês, tudo. Porque Bittencourt, você sabe. Ele apareceu com os filhos dela. É. Pois é. Não, os filhos moram na França. O francês dela está perfeito. É de quem está acostumado. Ela é casada com um francês e fala bem francês. E Bittencourt é de origem francesa. O sobrenome é francês, Bittencourt. Bittencourt. É Bittencourt. 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 Mas eu pensava que era daqui do Brasil. Eu não sabia que esse sobrenome era francês. É francês, Bittencourt, todo mundo sabe. A nossa Aline? Professor Val, quando o senhor falou agora do telhado de vidro e que é necessário que ele seja forte, o senhor quer dizer no sentido da pessoa ter... Como é que eu não entendi essa primeira parte? Como é que é, por favor? Quando o senhor fala na questão do livro, que a pessoa tem um telhado de vidro e que ele tem que ser forte. Esse forte se refere ao exemplarismo, à autodefesa, o que é exatamente? Tudo. Principalmente a defesa daquilo que ele escreveu. Tá. Que ele vai ser combatido pelas ideias que ele colocou no papel. Quem fez um livro, lançou um livro, ele lançou para o cosmos. Ele está querendo crítica. Lógico. Senão não lançaria um livro. É para todo mundo. As pessoas não são iguais. Você acha que uma pessoa vai escrever um livro, todo mundo está a favor dele? Isso nunca vai acontecer. O Paulo Coelho vende milhões de livros. É um monte de gente também, tem milhões contra ele. Isso faz parte, a natureza é assim. Tá certo? Uma outra questão é como que a pessoa pode lidar de uma forma menos emocional quando ela tem uma pré-cognição de algo ruim que vai acontecer? Aí ela que tem que ver dentro daquele contexto o que vale a pena falar. Lembrar que sempre que falar tem que ver se vai ajudar os outros. Se não vai ajudar, tem que se restringir, ficar quieto, se abster, não fazer nada. Tá. Essa é a regra. Dos males, o menor. Obrigada. Professor, em relação à escala evolutiva ali, o senhor poderia aprofundar um pouquinho mais do perfil do conscienciólogo? Quais são as características bem específicas desse perfil? Porque ele já é projetor consciente, é veterano, não é isso? Ele provavelmente já tem alguma coisa... Epicom. O Epicom é aquele que já tem algum processo de parapsiquismo. Isso, bem avançado. Ele já é telepsista, tal, projetor. Isso, veterano. Epicom. São 3 coisas. Outra coisa, ele já é isca consciente. Tá. 4 coisas. Então, é o conscienciólogo. Ele está caminhando para quê? Para se defender. Ele já é um pré-desperto, efetivamente. Maior. Então, ele é pré-desperto. Pré-desperto. Agora sim. Da pré-desperticidade. Agora, entende de conscienciologia. Ele é erudito da conscienciologia, profundamente vivencia. Às vezes não chega a ser muito erudito, mas está começando, né? Não é igual vocês, assim, então. Está chegando perto. Né? O senhor nomeou conscienciólogo, qual o motivo específico? Porque ele é o que mais entende... É muito sério, né? Aqui, conhecer conscienciologia não é fácil, não. Até o momento não é. A conscienciologia não domina as mídias, não domina Hollywood, não domina o Oscar, não domina o Nobel, não tem nada disso. Outra coisa, não há muita defesa de tese sobre conscienciologia, são poucas que já apareceram até hoje. Entendeu?
Então, veja, ser conscienciólogo hoje ainda é uma aves rara. Tá certo? Por exemplo, o IBGE oficial, não estou falando do Antônio, o IBGE oficial, não fala nada de conscienciologia até o momento. Sim, lógico. Eu acho que eles nem vão saber onde pôr, né? Nós somos uma micro-minoria reduzida, minúscula ainda. Mas, por exemplo, em Foz somos 538 pessoas. Que não é tão micro-minoria. Já é outra coisa. Segundo as últimas informações, são mais de 500 pessoas que acessam o online. Aqui tem uma média de 65 por dia, não é isso? Então nós temos cerca de 600 pessoas que estão olhando para a gente aqui, todo dia. Então já é uma micro-minoria um pouco já promíscua, prostituída e poluída. Aumentou tá certo, porque o povo já está sabendo da nossa existência. Este último mês aumentou 16%. 26? 16. 16. Meia. O processo online. Mas tem mais de 500, então. Já tem mais de 500. Dia. Você está entendendo? Vou então, trazer aqui... nesse momento tem 500 pessoas que estão de olho aí. Nós estamos falando de conscienciólogo. Você que está nos vendo, é conscienciólogo? Olha o meu dedo no seu nariz. Acho que ainda falta. É isso aí, eu acho que agora está bem claro. Está bem claro? Tá, porque você tem que passar pelo epicentrismo. Não, agora a pessoa está nos vendo aqui, eu quero te perguntar, o que você está querendo? Aqui não se dá bolacha para ninguém, nem banana. Só quando é... Não, agora vai dar laranja, não é isso? Laranja. Não, a gente é covarde mesmo. Agora, nós estudamos consciência, quer dizer, nós estudamos a gente e você. Valdo, aconteceu uma coisa ontem que me explicaram, uma pessoa aqui da Conscienciologia, do nosso grupo, foi numa padaria aqui de Foz, né? E do lado dele tinha 2 estudantes de informática, de faculdade de informática, que não são da Conscienciologia. E estavam conversando sobre a tertúlia online. Eles veem a tertúlia online. Aí um falava para o outro assim, mas que necessidade esse povo tem de colocar logia e palavra nova em todo lado, com a quantidade de palavras que a gente tem que aprender? Aí um falava para o outro, mas que palavra que você não está entendendo? Cara, fala aí, fala aí. A outra falava, não, contradiciologia. Que necessidade de colocar... E a outro falou assim para ele, mas é a ciência da contradição, tá justo, tá certo. Aí o outro calou, trocou de assunto. Não, o melhor da história é que teria aí um complemento para falar. Você não acha que é uma burrice passar tantos anos para essa palavra aparecer assim? Não, mas é uma pessoa nossa já não era para ter existido já há muito tempo? Todo, né? A ciência já existe há 200 anos. Não há vergonha não ter tido o uso dessa palavra antes? A pessoa que agora, escutou... o processo deles é o seguinte, é porque ele já deve ter procurado na internet e não viu lá. Então, chega na internet e pede a chamada, lá assim, 0 chamada, 0. Esse 0 é terrível. Mas assim, eles ficam danados a vida com isso. É o que uno falava assim, não, ainda bem que agora a gente tem a internet e pode, assim, eles estão querendo ver, estão curiosos de ver o que a gente faz aqui para depois meter pau, né? Porque é isso que eles fazem. Mas a gente está aqui. Eles às vezes estão te olhando aí, ó. Estamos aí. Nossas cordiais saudações. No seu caso, saudações. Saludos. Saludos. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso da pessoa pública. Todo líder, em tese, ele é uma pessoa pública? Não, aquele que é publicado só. Não, eu falei livro. Não, líder. Líder? O que você quer com líder? Se em tese todo líder, ele é necessariamente uma pessoa pública. Aquele que aparece, porque tem um líder, por exemplo, que só mexe dentro de um campo de concentração. Ele não é público nunca. Ele é um líder lá dentro. Por exemplo, Serenão é líder, não aparece. Agora, livro não. Se ele é publicado... Não, eu perguntei ele. E outra coisa, Valdo, como é que funciona? Não, livro. Pois é, mas é um líder publicado, é a mesma coisa. Até equivale. Aqui, equivale. É um equivalente. E o Valdo, outra coisa que eu queria entender, no curso intermissivo já tem alguma aula com 5 Baja, com 6 cobaja? Todo mundo é cobaia, todo mundo. Todo mundo sabe. Outra coisa, como todo mundo que pensa, aqueles que têm capacidade de auscultação,
de sensoriamento, de percepção. Você está entendendo? Eles percebem tudo, então não adianta querer fugir. Todo mundo é cobaia de todo mundo. Aqui, ó, todo mundo que já sabe ler uma pessoa, já está nessa. Você sabe que a pessoa é um livro, né? Ela, a apresentação dela. Agora, precisa saber ler. Quem sabe ler, está aí. É Helene. Todo mundo é cobaia de todo mundo. Professor Valdo, o senhor falou dessa condição aí do campo de concentração. Fala um pouquinho aí dentro dessa condição, porque na Segunda Guerra Mundial a gente teve os horrores da guerra e também a medicina ela acabou evoluindo um pouco, exatamente em função desse uso das cobaias. Mas a vovozinha, né? Agora você vai pôr o povo em concentração e fazer um biotério para estudar. Não, esquece isso. Não olha o lado pior, vê o lado melhor das coisas. Não, eu tô querendo entender. Se deixar por conta dele, ele vai para a baratosfera na hora. Eu tô querendo entender esquece isso, vê o lado melhor. Não, eu tô querendo entender, assim, do ponto de vista da cobaia. Cobaia, não, sempre ajuda. Toda cobaia sempre ajuda. Não, mas como é que essas pessoas acabaram chegando, por exemplo, numa situação como essa de ter que ficar num campo de concentração? Ali é um processo sociológico grande, que já havia de muito tempo, né? Briga de etnias e de racismo, que é uma das piores coisas mais vomitivas que tem. Entende? Que é o processo étnico. A briga étnica é a pior que existe. E o mundo está cheio disso. Você não está vendo a xenofobia que está acontecendo na União Europeia? São 27 países, estão tudo brigando agora, entre eles. O negócio não é fácil. Tudo por causa de imigrantes. Não é fácil. Eu quero dizer para vocês que a maioria aqui, ó, nós todos somos migrantes. Mas nós somos muito bem recebidos nessa cidade de Foz. A turma aqui é muito boa. A maioria abre as portas, os braços, o sorriso para a gente. Porque nós somos migrantes. Agora está cheio de imigrantes também, não há dúvida, mas eles vieram antes. Professor Valdo, na África em si, é usado muito o processo de cobaias, próprio cobaias humanas também, né? A própria testagem de medicamentos, não, etc. Todo lado tem isso. Nos Estados Unidos mesmo tem. Olha só esses escândalos que aparecem desses laboratórios americanos aí. Eles utilizaram a arma na primeira guerra do Iraque, né, do Golfo. Foi. Aquela primeira usaram depois os próprios lá, americanos. Que ninguém sabe, chama síndrome do Golfo. É. Ninguém sabe o que é. Você colocou isso até no Pacífico. Agora... só mais uma coisa. Os americanos usaram a segunda bomba sobre Nagasaki, em 1945, como para fazer de cobaia, para examinar o tipo de bomba que ia colocar, como é que é. Tudo é cobaia. Mataram milhões, milhares. Aquela invasão no Afeganistão também, que tinha aquela bomba que entrava na terra e explodia por dentro. A penetrante. O processo bélico é o que mais se usa, né, de cobaias hoje. Né? Toda guerra se faz experimentações em anima vili, chama. Quer dizer, na alma viva, a pessoa humana. É em anima vili. Tem muita gente assim. De modo que guerra é uma coisa horrorível. Quer dizer, horrorosa e horrível ao mesmo tempo. Um pouco do uso da cobaia hoje, que se faz até mesmo em laboratório, com objetivos científicos, ele acaba pegando um respaldo disso também, né? Não, ainda é, né? Não é que ele pega o respaldo. Isso é errado, até um certo ponto. Tudo tem que estudar, né? A ecologia agora está entrando nisso junto com a bioética. Então, tem umas forças maiores agora para combater essas besteiras. Há muito excesso nisso. O processo é o excesso. O excesso, na maioria dos lugares, ele acaba sendo prejudicial. Suval, o senhor colocou que aqui há muitos observadores de tudo que é jeito. Esses observadores seriam alunos de curso intermissivo? A maioria. E tem, assim, tipo excursões com alguma especialidade para eles observarem aqui, de trabalho? trabalho? Algum tema que interessa mais, eles vêm, observam tudo, vê aqui como é que é. Uma das coisas mais sérias que eles examinam aqui é o nível da convivialidade nossa. Por isso que as ICs são muito importantes. Vocês não ficam pensando que eles vêm só aqui. Eles veem como é que funciona o IC, como é que são as reuniões de vocês. Qual seria a condição... condição... Eu ia perguntar isso agora.
dentro disso. No caso das ICs, esses grupos. Pode ter os grupos que vão assim, futuros voluntários da Apex, futuros voluntários da Consciência, da Consciência Terapia, já começa a ter alguma coisa assim? Não é bem futuros assim, mas eles olham os temas. Dependendo daquilo que a pessoa vai fazer, porque tem muita coisa, vai muita água debaixo da ponte ainda para correr, né? Eles não fazem um negócio no escuro. Faz uma coisa com segurança. Mas, por exemplo, tem alguns Muitos vão estudar o processo que hoje você está estudando, que é da programação existencial. Não, com certeza. Muitos vão ter isso. Mas agora, dentro do modo dele, aonde for, como for, porque ele ainda tem que passar pelo restringimento físico, tem várias coisas. Genética, mesologia, infância, adolescência, é muita coisa. Mas, Valdo, por exemplo, pode ter alguns que já têm definidos que vão trabalhar na área da saúde, que estaria relacionado à própria consciência terapia. Obviamente que passam por isso, tal, mas não pode já ter os grupos já se constituindo. Não, que já sabe. Vão pegar o trabalho lá na frente, vão dar continuidade. Tem uma coisa muito séria que você não falou aí, e que a turma geralmente esquece. Cronêmica. Você pensa que eu falo tanto em cronêmica à toa? Raciocínio. Todos esses que vêm aqui estão examinando, antes de mais nada, a cronologia. Nós estamos em 2008. Eu vou renascer daqui 2 anos. Eu vou ter 20 anos daqui 22 anos. 2008 são 2030. 2030, você está com quantos anos? Não. Na ocasião. Você vai estar com quanto? E já observa, ele não vai encontrar você do jeito que ele te viu hoje. Aqui, ele não vai ver o Lost do jeito que ele viu hoje. Vai ver um outro Lost. 55. Você devia que nessa ocasião você já está usando chapéu, óculos. Ah, eu já uso, né? Eu tenho lente. Você entende? Eles veem isso tudo. Quando eles estão, vamos dizer, daqui a 22 anos, identificando as consciências, eles examinam tudo. Tem certas pessoas que eles não perdem muito tempo com ela. Eu sou um. Porque quando eles aparecerem aqui, eu já estou do lado de lá. Aí a gente já trocou, já inverteu as posições. Aqui, ó. Mas então isso você pensou, todos vocês, daqui 30 anos, estão de olho. Você tem que fazer força, eu também. Não dá, não. Isso tem a ver com o atrator também, né, Paulo? Isso tem a ver com o atrator ressomático, tem a ver com uma série de conceitos disso. Mas a coisa mais séria é o objetivo. A coisa mais séria é o objetivo. Sempre. Professor Val. E tem algum fixador, por exemplo? Possivelmente a gente teve algum fixador com você. Na hora que vê o Valdo, alguma coisa vai... Não, às vezes tem a retrocognição, pontos, né, que fixam. Tem aquele ponto que bate. Às vezes tem. Dentro desse grupo que vem, tem um amparador que está conduzindo aquela excursão. Sim. Esse amparador ele pode ter alguma ligação... É o professor do curso intermissivo. Mas esse amparador, esse professor de curso intermissivo, ele teria alguma ligação direta com um grupo que está no intrafísico, fazendo orientações extrafísicas? De modo geral, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Mas eu estou falando assim, esse amparador fazendo orientações para o grupo que está no intrafísico, orientando trabalhos, direções, às vezes, priorizações. Mas esse não, eles estão cuidando do povo que vem aqui, eles são especializados. Tá. Uma outra coisa. Nós somos cobaias. Qual a condição da cobaia ideal que o senhor coloca aqui? Então, a gente, enquanto cobaia, qual seria a postura da cobaia ideal? Dá o melhor exemplo cosmoético e evolutivo para todo mundo. Em qualquer posição que ele se coloca. Jamais está com o traseiro de fora. Se o senhor coloca que eles estão observando a convivialidade, aqui, o que eles vêm observar é isso, é porque o nível de maturidade do grupo ainda está muito aquém, nesse sentido, em relação a... Não, está vendo o que é que existe. Não adianta falar se está quem, além, ou o que é. É o que existe. Porque o ponto é a convivialidade. Eles vão ter que se juntar com a gente. Qualquer coisa a gente vira para eles, vocês que vieram lá da Interlude, que estão estudando o curso intermissivo. Se não estão agradando aqui, procura outro lugar, que a Terra é grande, tem mais de 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. E assim, com essa voz assim, tudo poliânico, bem tranquila. E outra coisa, de abençoar.
Assim, Valdo. Aí eles vão falar, não, ele está falando, ele não é técnico, é bobo. Porque a gente pode Quer ou não pensar quer? com Se isso. não quer, tem quem quer. Mas, professor Valdo, porque a gente pode pensar Há quem com isso. quer, não é assim. Há quem quer. Há quem quer. Há quem queira. É a base para qualquer trabalho de Max Proex grupal, é a convivialidade. Se ela não está bem assentada, o trabalho fica comprometido. É por isso que é tão importante. É muito importante e senão fica comprometido. Aqui, fica comprometido. É. Mas, veja, nós estamos cheios de sotaque. Mas, agora, você ainda não falou nada. Não falasse nada até agora. O que quer que eu fale? Nós um dia vamos reunir todos os sotaques que existem aqui. Tem uns muito charmosos, né? Igual os delas duas ali. Ó. Elas estão sentadas juntas, até bacana isso. Né? Professor Valdo, eu queria entender como é que funciona a seleção e o porquê de usar determinados personagens para se compor uma história psicografada, como, por exemplo, o caso do Cristo Espera por Ti. Ou de outras histórias, por exemplo, do Rochester. Não, ali não por é que isso. aquelas ali pessoas? O negócio mais sério não contexto? foi visto como cobaia, foi visto como assistência. Agora, assistência de um grupo para servir para a humanidade. Mas, por quê? Ele fez o levantamento do registro civil, mas não falou nada de reencarnação. Agora, a história é toda baseada em reencarnação. Mas sempre que se escolhe pessoas ou uma história dentre bilhões, trilhões, Não, por que aquela? Né? Por que sempre tem a sua razão, né? Agora, quando não interessa, ou que não deve, ou que vai prejudicar, tudo isso está sob pseudônimo, né? Não tem nada que falar claramente. Isso muda. Mas agora, tudo tem sua razão de ser. Tudo tem ligação com tudo. Todos têm ligação com todos. Está entendendo? As ideias têm ligação com todas as outras ideias. Tudo no cosmos tem. O antes, o depois, o junto. Tudo é um elo de uma corrente. Tem o elo anterior, tem o elo posterior. Ou tem o elo da esquerda e tem o elo da direita. A vida toda é assim. Há uma inter-relação cósmica. A análise, por exemplo, das repercussões que aquela obra, revelada daquela história, poderia ter feito junto ao evoluciólogo, com uma perspectiva de Sim, isso aqui é à frente. Melhorando, tudo vai melhorar, né? A intenção já é feita com esse critério. E sempre melhora. Sempre ajuda. A exposição de alguma coisa, mesmo dos erros das pessoas, sempre ajuda um monte de gente. Valdo, você poderia falar mais de aquele contexto que você falou, que o primeiro curso intermissivo ele foi feito de alguma forma para os líderes? Foi feito o quê? Para os líderes. Ah, sim, não. O problema é todo o seguinte, vamos só entender. O curso intermissivo, do jeito que foi feito, para tornar-se público, devido ao processo da reurbanização e da reciclagem intrafísica, era a primeira vez, tá certo? Então era para tornar-se público. Então teria que procurar quem são as consciex predispostas a esse nível de curso. Liderança, quem é que são os maiores? São os líderes ou são os liderados? A tendência natural da vida é colocar o liderado na frente do líder. O líder na frente do liderado. E o liderado atrás do líder. O que você acha? Em tese. Então, na hora que eles vão procurar, eles tinham que pegar quem? Líderes. Por isso que é que aparece esse povo todo. Agora, são líderes polivalentes, versáteis. E outra coisa, com uma ficha mais ou menos equilibrada. Porque não podia trazer uma ficha carregada aqui, que a pessoa está devendo demais, com um monte de coisa. Senão, em vez de ajudar, ela vai piorar tudo. Porque o problema nosso não é você, não. É o rabo de cada um. O apêndice. A caterva. Sabe o que é caterva? A quadrilha de cada um. A quadrilha de quê? De devedores. Quem tem devedor demais não deve aparecer aqui, não. A gente deixa para lá, porque nós não estamos ainda com uma segurança tão forte. Não é isso? De defesa. Então, eles arranjaram pessoas que têm uma quadrilhinha.
todos vocês têm só a ganguinha. Não, ganguinha. Ganguinha, não é uma gangona. Você está entendendo? É. Você entendeu a lógica disso? Não tem lógica? Então, de alguma forma, essa liderança já foi utilizada, usada de alguma forma mais assistencial, mais cosmoética, para a gente ter ficha para poder entrar no curso. Ela está sendo usada com assistência. Isso não quer dizer que nós todos, como líderes antigos, éramos assistenciais. Até um certo ponto, muita gente não foi, porque senão já era serenão há muito tempo. Esse negócio ali, ó, aquela escala evolutiva, aquilo é 1 metro, você mede todo mundo. Osvaldo, mas os serenões também eles foram líderes? Hein? Os serenões necessariamente também já foram líderes? É lógico, todo mundo que está mais na ponta já foi líder. Agora, ó, raciocina ali. O pré-serenão vulgar é líder da Consréu ressomada. O tenepsista é líder da isca inconsciente. O desperto pode ser líder do tenepsista. E por aí vai, tá certo? Osvaldo, seria interessante fazer um verbete sobre liderança cosmoética, eu acho. Não, nós já estamos falando disso, tem um monte de verbete falando. Se você olhar, já tem. Osvaldo. Agora, ó, tem aqui só uma pergunta que eu quero responder. É só uma que tem, rapidinho. Sem convivialidade sadia e sem companheirismo é arriscada a cobaiagem. Poderia comentar? Olha, como é que uma pessoa, se ela não tem a convivialidade, se a convivialidade dela é doentia, ela está dando um mau exemplo. Se ela também não é companheirismo dos outros, ela está ficando dentro de uma torre de marfim egocêntrica. Então, que cobaia que ela é? Ela é cobaia daquilo que a gente tem que evitar. Nós temos que ser cobaias daquilo que nós vamos espelhar uma conduta, mostrar uma conduta, indicar o melhor. Então, veja, o processo de cobaia, antes de mais nada, é a cobaia cosmoética que nós estamos falando aqui. A anticosmoética, essa nós não queremos saber de nada disso, porque essa é só chegar na cadeia, nos presídios, na marginalidade, nos cemitérios. Está cheio de gente alterada. Pode falar. Essa pergunta da Laura. Se os que fizeram curso permissivo eram líderes, quer dizer que no passado, de alguma maneira, eles já tinham aberto a conta corrente policármica ou era liderança de grupinho? Não, está querendo É tudo muito. de grupúsculo, é isso? Conta corrente policármica, eles nem pensavam nisso. A maioria aqui nunca pensou nisso. Não, você veja, o orientalismo está mexendo com esse processo de doutrina lá, e religião, e outras coisas de seita deles, há quanto tempo? E, no entanto, eles nunca falaram nesse conceito que nós falamos aqui de policarmalidade. Mas deixa eu perguntar uma coisa para entender bem isso. Por exemplo, um líder assim, Hitler, tá? Sim. Ele abriu a conta corrente policármica, ele mexeu com muita gente, mas de forma negativa, não é policármica de alguma maneira? O que é isso? Você está interpretando tudo errado. Está parecendo o Álvares. Ô Álvares, eu vou juntar vocês dois hoje. Policarmalidade é em relação... Você está confundindo quantidade com policarma, não é não, isso? Tudo bem, deixa eu esclarecer isso. Tá, não é quantidade. Você não está entendendo o que é. A policarmalidade é quando a pessoa já faz com um nível de assistência irrepreensível, irretocável. Ela não espera mais retorno, ela não quer saber de nada. Em matéria disso, ela quer fazer porque ela sabe, já tem inteligência evolutiva para ajudar os outros numa boa. Ela já se tornou praticamente, vamos dizer assim, a reação natural do fluxo do cosmos. Entendi. Então lá na ficha de uma pessoa assim, está lá marcado na grupo carmologia, isso que tem problemática, a área de interprisiologia. Ela está na interprisão, está na baratosfera e está na anticosmoética. Tá. Então ela está na baixura, como diz o cara, na baixura do grupo do karma dela, do grupo da karmalidade. E em relação a essas lideranças? Então no mais baixo. Tá. Não é no porão, não. É subpodtrax. De baixo. E em relação assim, às lideranças que fizeram curso intermissivo, estão aqui hoje. As linhas de conhecimento, o senhor pode falar um pouquinho mais? Vieram o povo da teosofia, que mais? De quais linhas? Tem de tudo. Tem alguma predominância ou não? Tem uma predominância em certos setores, mas não pode dizer que é muito grande, não. É na pedagogia. Muita gente foi professor. Eles selecionaram muita gente pela pedagogia.
Se o cara era professor, observa que é de uma inteligência isso. Isso é fora de série. Eu estou nessa por causa do meu processo de magistério. São muitas vidas que eu dei aula, tudo quanto é jeito. Por isso a facilidade de todo mundo dar aula. O caso é uma coisa muito mais séria. O que é que eu estava falando? Nós estamos conversando aqui hoje sobre cobaia, tá certo? Agora, vamos entender. A pessoa vai dar uma aula. O que ela está dando? Exemplo. Aí, ela matou a coisa em cima do lance. Aula, exemplo. O professor tem que saber pelo menos alguma coisa superior à média dos alunos dele. Senão, como é que é? No mínimo. Então, veja, o processo, isso aí é de uma inteligência. Agora, isso foi o transmentor que me falou. Não, ele falou para mim, se você quiser saber uma conotação que tenha dentro do processo de seleção, olhe o processo do magistério, a pedagogia ou a didática, que é a educação. A educação é a base de tudo. Se a pessoa se educou mais, ela evoluiu mais. Ela é líder, ela é correta, ela está dando exemplo. Então, veja, mas agora, hoje na Terra tem um povo que domina esses caras, isso é pior ainda, que é a administração das escolas. Então, eles fizeram a indústria do ensino, isso é horrível, é uma das coisas piores que tem na Terra hoje. E eu considero que a indústria do ensino, essa anticosmoética brava, é tão ruim igual o narcotraficante. Porque Considero mexe com a isso uma das cabeça piores das coisas que pessoas. tem. Né? Acho que ainda não explicaram ou explicitaram isso tudo, não. Ainda falta muita coisa. Walter, de acordo com essas áreas, assim, a base da sua assistência é mais, o predomínio seria a pedagogia ou seria a saúde? Meu caso é mais a pedagogia dentro da área da saúde. Dentro da área da saúde. Eu sempre mexi com isso há muito tempo. Meu processo na China, naquela ocasião, lá dos negócios era aí. Pedagogia na área da saúde. E eles me perseguiram por causa disso, por causa das ideias novas, né? Porque a sua questão da medicina ela é muito forte, né? A gente pegar, por exemplo, tudo bem que a pedagogia também mas... É a pedagogia. Você tem que lembrar que eu fui professor, né, também, né? Na faculdade de odontologia, há cadeiras maiores, 2 delas foram meu nome para o ministério, porque eu era mais acreditado lá do que os outros. Agora, eu praticamente não dava aula, mas eu era o titular. É o que sustentava a escola. Durante a temporada aconteceu isso. Logo que eu me formei. Você está entendendo? Uhum. Agora, por quê? Por causa do processo de relação, né? Problema técnico. Porque quem ia ao ministério, o negócio desde o início fui eu, era mais conhecido. Entrava pelo o elevador do ministro lá no fundo, que ninguém entrava. E outra coisa, divido também o Mário Palmieri, que era deputado federal, tinha contato com esse povo todo, todas as portas se abriam, eu entrava no vácuo. Tinha um Oldsmobile, o carro dele enorme de deputado no Rio, que tinha que ter, para ter panca, porque senão não ia, na ocasião precisava disso. Isso faz mais de meio século. Oldsmobile. Você há de ver ele andando na Barata Ribeira, eu com ele na frente, ele dirigindo, nós dois. Né? Quantas vezes? Ele tinha um apartamento na 525, número 525, Barata Ribeira. Apartamento enorme. Tudo é a vida, né? A gente foi aprendendo. Agora, eu era rapaz, né? Mas eu cuidava dos processos, que eu que podia viajar. O Benedito tomava conta do processo e liberava. E eu que viajava. Outdoor. Entende? É o factotum, que eles falam, né? Eu era o factotum. É o pau para toda a obra. Você está entendendo? Precisava de ser. Hein? Isso é a década de 50. Agora, essas coisas começaram um pouco antes de 50, logo depois da guerra. Cada faculdade de odontologia, tudo lá. Você tem uma ideia? Eu fui para o internato em 45. Em 46 eu comecei a trabalhar. Já não era mais só interno. Eu era funcionário das escolas. Em 47, 48, né? Foi 45, 46, na metade do ano de 47, o internato fechou. E só eu que fiquei lá, todo mundo foi embora. Você está entendendo? E eu comecei a morar lá. Aí eu fiquei mais junto com a família do Mário, a dona Cecília, etc.
Então as coisas foram criadas dali. Agora, aquilo era o colégio do Triângulo Mineiro. O colégio, então, veio o processo, por exemplo, a escola, por exemplo, de contabilidade, depois odontologia, depois, aí vem vindo. Engenharia, direito, as coisas todas. E a medicina depois, que já foi feito fora, com mais gente. Já não foi só lá dentro. É tanto que quando fizeram a medicina, como era fora, eu fui para lá e queria fazer o curso de medicina logo em seguida. O que era o responsável falou assim, o Valdo, ele tem carta branca, ele nunca vai pagar nada nisso aqui, porque ele está ajudando a gente até antes de começar. Devido ao processo das minhas viagens, o problema todo de estar dentro da administração. Eu nunca paguei meu curso nenhum desses. Depois deram tudo isso. Agora, você veja bem, aí eu entrei como funcionário. Aí eu tinha honorários lá, tinha salário na faculdade, por causa da administração oficial. Então eu comecei a trabalhar de um lado e do outro. Agora, mesmo depois que eu saí de lá, eu ainda tive que conservar ainda os empregos um pouco, para colocar gente no meu lugar, porque tudo era peça-chave dentro do processo da administração. Valdo, quando começou lá a faculdade, já era Uniub o nome? Não, era outro esse nome, é depois que eu saí de lá. Ah, tá. Não tinha nada disso. Não Triângulo... era universidade ainda. Não, era eram faculdades... as faculdades, estavam caminhando para ser universidade. Mas era que Faculdades do Triângulo Mineiro o nome? Não, a faculdade, essa Uniub é de Uberaba. A Universidade de Uberaba. Agora, o caso todo é o seguinte, quando eu saí, ainda não era... Não. Eu saí de lá na década de 60. Agora, eu trabalhei lá dentro da universidade, mesmo, no duro, morando lá dentro 14 anos. Mas eu trabalhei ao todo, dentro da academia, dos processos todos, 18 anos. Entende? Agora, para mim foi vamos dizer assim, um curso, né, geral, né, da situação toda. Agora, quando eu me retirei, falei com o Mário, eu vou pedir minha demissão, ele queria que eu fosse diretor de uma das escolas da odontologia. Eu não quis. Eu falei com ele, eu não posso, porque eu quero fazer agora pesquisa com as coisas todas. E o Chico Xavier estava comigo. O Mário conheceu o Chico, tudo, as coisas todas, com calma, por causa de mim. A gente ia lá de avião, tinha o César que levava a gente. Entende? Aí, aqui no Paraguai, né? Em Assunção. Foi quando eu falei com ele, Mário, eu não vou poder mais funcionar. Eu tenho que agora sair, vou me retirar com a história toda. Você, mas volta, você devia de ficar. Eu falei assim, não. Aí eu indiquei um sacerdote católico, que era dentista, para ser o diretor. Você tem ideia? Eu mesmo indiquei, que era o melhor que tinha lá, à mão, na ocasião, dentro daquele contexto. Agora, o Chico viu isso tudo, examinou tudo isso. Agora, depois disso, passou um certo tempo que eu aliviei as coisas, é que eu pude viajar mais para o exterior. Foi a hora que eu levei o Chico para os Estados Unidos, para a Europa e tal. Mas a coisa já tinha caminhado. Foram muitos anos desse trabalho aí. Não foi fácil, não. Valdo, nesse tempo aí de tertúlia, já que o senhor faz, o senhor já observou um tema que mais chama a atenção evolução. Em número de consciência? E em qualidade, ou seja, consegue nível de padrão evolutivo, tema que chame a atenção, o senhor já chegou a identificar? Como assim? Eu não estou entendendo. Não, porque tem a questão da quantidade, tá? Tem muitos observadores. E tem também observadores... é o seguinte, é da turma de jejunos. Jejunos. Pega aí, ó, tem dicionário lá. Você sabe o que é jejum, não sabe? Jejum quer dizer a pessoa caloura, aquela que está começando, está iniciando, é um novato. Então, esse novato, entende? É o inexperiente, é esse que é o mais comum aqui. Agora, isso nos primeiros anos. Hoje nós já temos a turma de veteranos. Já não é mais calouros. Agora, no início era só a calorice. Hoje ainda tem muito calouro. Os calouros agora estão começando a chegar no online. Tem muito calor aqui, a gente vê. As perguntas que fazem aqui, ainda tem muita calorice ainda. É gente que está começando agora. Tal. E mesmo desses veteranos, o que predomina é a evolução, né?
Não, tema? a evolução ela predomina em todo lado. Agora, para isso, dentro da especialidade, o que predomina lá é a conviviologia, mas devido à comunicologia. Você olha lá que a maioria é de comunicologia. Agora, a comunicologia que é justamente para fazer a expansão disso. Mas o que interessa para a maioria aqui é a ficha evolutiva e o meu ego. Como é que eu vou? Estou evoluindo aonde? É isso. Então o negócio ainda é muito egóico. As pessoas veem o processo de evolução devido à ficha pessoal dela. Agora, está certo, né? Eu não estou achando que está errado. Nesse contexto nosso, é a coisa mais inteligente mesmo. Se uma pessoa vem aqui e não quer estudar ela mesma, ela ainda está na materiologia, ela está em eletronáutica. Ela tem que estudar a si mesma. Você vai estudar conscienciologia, qual a primeira consciência que é a sua cobaia? Você. É a autocobaia. Não tem jeito. Isso é de uma lógica óbvia, patente, evidente. Não é? Agora, o que eu vejo é que vocês estão mudando isso tudo. Já não se faz mais calouro como antigamente. Professor Valdo, o senhor falou antes agora, falou que quando a pessoa tem muito devedor, demais ele não deve aparecer. No caso seria credor em vez de devedor? Não, é devedor e credor. Ele está devendo para eles, que são credores dele. Ah, tá. Então, se a pessoa tem muito credor, tem muita gente. Enfim, se ela está enrascada com a contabilidade evolutiva dela, sim, ela está na baratosfera, ela não vai aparecer aqui. Não precisa te falar que eles não venham. Aqui não tem ambiente para eles. Sim. Eles vão chegar e vão quebrar a cara. Não, quebrar para a cara, né? Seria o mesmo caso daquela pessoa que está na fase da vitimização? Não, essa já está aqui. Já está aqui. Já tem muita gente que ainda está ainda, né? Calma. Tá. Aí já está começando a sair, já pôs um pé fora da interprisão. Entendi. Já tem folga. Como é aquele negócio que já tem já pode sair no dia de Natal, etc. Né? Entendi. Condicional. Indulto temporário, trégua, anistia, aqueles períodos, né? Isso, condicional, tal. Regime semiaberto. Está vendo? Entendi. Sim. Professor, aqui na quinta linha da fatologia, o que é a cobaia enganada? Enganada? Cobaia enganada. Aquela que está todo mundo observando e ela não percebeu que ela é enganada, não, porque ninguém falou para ela. Mas está todo mundo de olho nela. Por quê? Ela está abrindo um caminho que nem ela sabe que aquilo é novo. A cobaia inconsciente. Tem gente que é totalmente fechada. Entende? Essa é enganada. Ela não sabe. Ela não sabe que é cobaia. O primeiro engano é de quem? É dela. Ela é auto-enganada. Agora, os outros, às vezes, não podem chegar para ela e falar que ela é cobaia. Agora, por exemplo, tem um monte de gente dentro da riscomania que são cobaias enganadas. Começa a se arriscar nisso, naquilo. Faz aí um negócio aí que a pessoa pode subir aos ares com aquele aparelho. Cobaia. Burra. Que não tem consciência nenhuma. Inconsciente. Obrigada. Tá certo? Sr. Valdo, na frase enfática, o senhor fala dos direitos e deveres, né? Do Sim. dia da cobaia. O senhor pode ampliar isso para nós? Direitos e deveres. O direito da cobaia. Ela tem direito, em primeiro lugar, de ser cobaia, se ela quiser. E ela tem direito de recusar de ser cobaia, o processo é dele. Agora, o dever é ela não exorbitar das funções de cobaia dela. Porque senão ela pode tirar partido daquilo contra todo mundo. Sr. Valdo, na questionologia, não sei se você já comentou sobre a questão da reciclagem dos conjuntos de posicionamentos, né? Após o dia da cobaia. Depois disso, você reciclou algum conjunto de posicionamentos? Posicionamentos seriam aqueles posicionamentos belicistas? Não. O posicionamento em geral da vida dela. Como é que você trata hoje, depois que você foi cobaia da conscienciologia, como é que você trata o cigarro, a religião, a tapiação, a manipulação de consciências? Como é que você faz? Tudo isso é posicionamento.
Como é que você se posiciona, por exemplo, perante a pena de morte? Né? Como é que você se posiciona perante o narcotráfico? Como é que você se posiciona perante as Farc? Perante as próprias cobaias também, né? Perante Como é que você se uso posiciona perante os políticos corruptos do PT e de outros partidos do Brasil? Como é que você se posiciona perante a próxima eleição agora? Aonde você está? Tudo isso. Outra coisa, o senhor chegou já a ver ali na exemplologia, com a questão lá da neologia, o cobaia básico primário, já foi visto? Já. Tá. O que mais? Quem é que está com o microfone? Na parapatologia. A cobaia seriexológica. Quer dizer, é essa que você fala aqui da gente mesmo, questão de personalidade consecutiva, só para você dar destaque nisso daí. É isso? Vocês me viram antes, durante e depois, estão vendo agora. E vão ver depois. E depois do depois do depois. E outra vez do depois. Acho que está difícil vocês ficarem livres de mim. Agora, a recíproca é verdadeira. Tá certo? Eu devolvo tudo que vocês falaram em dobro. Tá certo? Se estão desejando o bem, vocês recebem o bem. Se estão desejando o mal, vocês vão receber o mal, porque o problema é de vocês. É ricochete. Bateu, levou. Tá certo? É a vida. Essa cobaia seriexológica seria em função disso, de ver a pessoa com sim e com CX. Não, por exemplo, as pessoas da personalidade consecutiva, lógico. Raciocina. Põe aí. Personalidade consecutiva. Você vai entender tudo. Professor Valdo, eu queria entender sobre a cobaia extrafísica. Né? A gente fala que nós somos cobaias e muitas vezes o professor traz assim, o espartano, né? Às vezes um amparador que a gente não conhece, uma pessoa nova. Que tem? E disseca e põe pra gente. Então eu queria entender o que acontece quando surge uma cobaia extrafísica delas, e que ela é exposta aqui para nós. O que acontece com a repercussão conosco, com ele ou com ela? Não, Como é que é isso? Ele procura fazer mais rapport com todo mundo, né, para poder trabalhar. A ideia é aumentar a É o empatia. rapport. Antes de mais nada, né? E aqueles casos, por exemplo, que o professor conta, né, de uma pessoa do passado que já dessomou, às vezes sua tia ou sua mãe, né, caso já ressomada, e conta muita coisa da história da pessoa, né? Então é uma cobaia para nós. Como que é isso também? É para a pessoa e para nós. A gente só deve falar com aquela pessoa que já está numa fase que já esfriou o processo. Se estiver quente, você não deve tocar no assunto. Na dúvida, se abstenha. Arranja outro nome, fala outro caso, arranja outro gancho didático. Não use aquele. Mas como que é a repercussão para aquela pessoa? Não, a repercussão para ela sempre é positiva, do jeito que nós falamos. Você está ajudando. Tudo é didático. Sempre é positivo. Agora, tem umas bobagens enormes, né? Mas também que a repercussão é positiva. Então, por exemplo, Kelvin Van Dyne, eu recebi um livro desse cara. Ele dessomou e é gente, ele é um homem hoje. Agora, o que se passa? Tem um monte de gente recebendo mensagem dele como se ele tivesse consciência. Entende? Você tem um elogio para ele, mas não é ele. São outros que estão falando no lugar dele. Querendo usar o estilo dele, do livro, etc. Tal. Esse cara nunca fez nenhuma mensagem, a não ser comigo. Ele mesmo falou isso. Ele não queria fazer. Então, todos esses que aparecem por aí, ele já ressomou há muito tempo. Não está aí, não é ele. Minha mãe é a mesma coisa. Tem gente recebendo mensagem da minha mãe. Ela está lá, é uma menina. Toda cheia de vida. Valdo, na numerologia, é mais questão para aprender a redigir. Eu queria saber que ela tem, como que se arquitetou essa ordem, porque ela vai até Serenão, de repente ela vai para a cobaia, depois... Pois é, por pensar, né? A primeira cobaia, o auto-pesquisador, a mini cobaia, a max cobaia, a mega cobaia, depois a para-cobaia, a cobaia universal, a cobaia recíproca.
Isso aqui está perfeito, matéria de lógica. Sempre ajuda. Se olhar, não tem nada de altos e baixos, não. Você pegou até a mega cobaia, depois a para... Pois é, uma para-cobaia que já passou da conta. Não é altos e a baixos. cobaia universal e depois a cobaia da dupla evolutiva. Essa mescla, eu queria saber qual foi a intenção. A intenção é mostrar a fieira de cobaias e de tipos e de qualificações. Mas ela tem lógica. Até chegar na pessoa. Começa com o auto-pesquisador e acaba com a dupla, então, o duplista. Até o serenão, ela tem um crescendo. Não, aí a paracobaia também é um crescendo. Por exemplo, a Consciex Livre pode ser uma paracobaia. Você bobeou nessa. Não. Levantando. Não é? O crescendo também pode vir aqui, não é assim não. Cobaia universal também. Agora, do ponto de vista universal, quando eu falo universal, ninguém sabe quem é. Pode ser uma coisa até superior a isso. Agora, a cobaia recíproca, essa aqui que é importante, que aquela primeira cobaia tem que entender, né? Então está lá no fim de tudo. Ela viu todo o quadro, depois no fim ela vê perto dela. O que é? Entender o mecanismo. Não, eu sei, não precisa de se justificar. Você está perdoado até o ano 3000. Poderia fazer a relação entre a mutualidade das reações com as oportunidades de recim na condição de cobaia? O caso todo é o seguinte: mutualidade das reações e as oportunidades da reciclagem. Quando a pessoa vê a outra e olha lá para ela e fala assim, bolas, ela já conseguiu a reciclagem interconsciencial nisso. Eu não consegui. Por quê? Como é que ela fez? Ela começa a examinar a outra pessoa, vai lá até conversa com ela. Com isso, ela vai ajudar. Outra hora a pessoa faz a recíproca verdadeira. O outro fica olhando e fala assim, bolas, ele já conseguiu uma reciclagem interconsciencial, eu não. Agora, em que setor? Vamos supor, por exemplo, deixou de ser miserê, ficou large, começou a abrir a cabeça com um abertismo consciencial maior. Tudo isso é reciclagem interconsciencial. O cara chega, olha o companheiro dele de muitos anos, e ele ainda está fumando até hoje, o outro já deixou de fumar. Já é uma reciclagem séria. A mesma coisa, o cara bebia, ele também bebia, ele ainda continua bebendo, o outro cortou. É uma reciclagem séria. Tudo é cobaia, né? Recíproca. Isso aqui é a pergunta que fizeram ali. É. Tem? Pois é, tá certo. Pode falar. Mais uma pergunta. Eu queria entender um pouco da seleção dos cursos intermissivos. O senhor falou que o primeiro curso intermissivo, a seleção foi de líderes e mais ligados à parapedagogia. Então, na hora que esse líder ele é escolhido, há alguma repercussão naquelas consciências afins ligadas a ele? Sempre vai ter, o tempo todo, o resto da vida, por muito tempo. E ele pode ter algum papel junto com o orientador evolutivo na seleção, na identificação? Esse povo todo, cada um tem. Cada um de vocês tem as suas bases da política extrafísica. Vocês têm que atender seus eleitores. Nós estamos em ano de eleição, é bom a gente falar no eleitorês. Não é isso? Eleitorês. Pensando numa analogia com isso, as ICs seriam mais ou menos essas representações? Já são, mas qualquer tipo de empresa ou instituição está dentro disso, por causa das afinidades. Os afins se atraem. Tem lógica? É a vida. Professor, então. Sim. Mas é simples. Aqui na fatologia tem a cobaia compulsória. Pode explicar? A compulsória. A cobaia compulsória, ela existe. Você tem que entender o seguinte. Às vezes a pessoa chega e ela não quer deixar uma função que é um cargo que deram para ela. Ela não quer ser cobaia, mas o cargo é uma tentação. Ela acaba aceitando, porque não tem outro jeito. Ela não pode escapar. Ela é forçada pelas injunções. Aí entra a Carla e fala, isso é o... Como é que chama? Você entendeu? Então ela é compulsória praticamente. Agora ela é compulsória da tal maneira que às vezes ela é totalmente consciente dessa compulsoriedade, que é uma faca no peito em cima dela. Entre a espada e a parede.
Então o processo é esse. Tem que ver, né? O que ela faz, de que modo. Só mais uma coisa que eu estava olhando aqui, não tem a cobaia interassistencial. Não entrou aqui. Porque todo mundo é, né? Essa é o óbvio, né? Tá. Aí eu queria entender uma coisa, no caso de cobaia interassistencial, aqueles ambientes que ela vai estar atuando extrafisicamente, vai ter relação com o passado dela ou não necessariamente? Tudo que ela está mexendo sempre tem relação com o passado. Ixi. Você nunca encontra com o povo que é a primeira vez. São milhões de consciências em cada grupo evolutivo. Fala, Luimara. Justamente nessa questão do identificação desse eleitorado. Aí o senhor está respondendo aqui que a gente, pelo grupo que eu já estou trabalhando hoje... Nós aqui temos dois tipos. Tem o leitorado e o eleitorado. Leitorado é o da leitura, que todo mundo aí está estudando muito. E o eleitorado é o da eleição, que todo mundo tem que ser eleitor. Que esse é um dever cívico. Para a gente ter assim mais clareza desse eleitorado aí, professor, como é que poderia ser feito? Mas você está falando em que sentido, em que área? Da liderança que foi exercida, o senhor falou que fica os nossos credores. Aí esses credores podem estar em diversas áreas. Olha, eles começam, a primeira área, adivinha, você conhece bem. Família. Família. Certo. Por aí você tira o resto. Aí a profissão, os relacionamentos. A partir daí você olha, qual é o próximo círculo da mosca? Está olhando o círculo. Tá. Então tem a família profissional, a família da formação cultural, a família cultural, a família, por exemplo, do hobby, clubística, entende? Do lazer. Depois a família disso e daquilo, família artística, família intelectual. Depois tem a família consciencial, que é essa onde você bateu aqui. Essa então a pessoa chega e começa a analisar todas as outras famílias. Essa que analisa mais, tudo. E todas as outras famílias. Então ela é a mãe de todos. Professor. É o polegar. Na hora que a gente está escrevendo um livro, ele vai assistir, é claro, a diversas abrangências aí. Mas a gente pode ter especificamente que atuar em cada uma desses grupos, Pode, depende do livro, né? Tem livro mais especializado, menos especializado, tem livro com mais generalismo, mais generalidades, e tem outros que são super especializados. Depende do texto, o que é, de que modo. Todo livro tem uma certa abrangência. E essa abrangência está dentro do objetivo dele. E um vai ter mais pressão, um conteúdo vai dar mais pressão para escrever do que o outro. E outra coisa, todo livro pode inspirar outros. Não só do mesmo autor, como dos leitores ou leitoras. E vê isso. Professor, na página 19, na trinomiologia, o trinômio autopesquisa, autoexperimentação e autoexposição. Sim. No trabalho ali na Conscius, que a gente vê, tem muita gente que chega, está ali com a autopesquisa, autoexperimentação, mas ainda a pessoa tem alguma dificuldade com a autoexposição. Como ajudar nisso? Fala para eles estudarem a conscienciometria. Não, mas é lá na conscienciometria. Dá o conscienciograma para eles. Não, professor, a pergunta Não, mas não é isso, dá o conscienciograma marcado para eles. Aonde eles precisam mais. Essa folha de avaliação seria bom para você. Hein? Olha aí, você já olhou? 10 folhas específicas. Dá uma receita das folhas de avaliação. E outra coisa, se a pessoa quiser, dá uma receita também de verbetes para ele. Hoje já tem vários tipos de consciências aí, que vale a pena dar, né? Tá. Olha, às vezes a pessoa é uma consciência multívola. Dá um verbete para ela. Tem gente por aí assim. Tá certo. Na masculinologia e na feminologia também, a questão do proexista cobaia, que estão na penúltima linha dos dois. Você poderia falar um pouquinho mais? A gente tem discutido isso muito lá também dentro da Apex, mas queria ver a sua visão assim para ampliar. O proexista cobaia é aquela pessoa que está se dando bem dentro da programação existencial. Ele serve de exemplo. Então, é um
proexista especular. Ele é um espelho, o povo está de olho nele. Você é a nossa esperança, você é a nossa reserva moral. Você está caminhando mais na frente. Então, é isso que eu estou falando. Como é que fica? O primeiro lá que eles devem estar olhando muito é você, né, Loche? Eu vou te dar um espelho depois para você levar para casa. É um jeito, né? Você não acha que está todo mundo de olho nele? Você está num palco. No palco da história. Estão de olho. Na frase enfática, a forma direitos e deveres devidos aos demais chama atenção. É exatamente esse o objetivo? Não. É para mostrar, não é só chamar atenção, é para mostrar. Direitos e deveres devidos aos demais. Por que não? A pergunta aí, não entendo até que ponto que a pessoa quer mostrar com isso, mas é isso mesmo. Foi feito de propósito, a propósito. Osvaldo, você fala para muitas pessoas que têm que escrever livro. E você fala para algumas outras que têm que escrever muitos livros. Quando a pessoa tem que escrever muitos livros, é porque ela tem mais rabo preso, mais coisa que tem que limpar? Não. Todo mundo deve escrever muitos livros, porque o livro é uma coisa boa. Sim, mas você Por é exemplo, diferente. uma pessoa, todo mundo tem que fazer uma construção. Quanto mais tijolos vai colocar na construção, melhor. Mas do jeito que você fala, eu sobreentendo que tem gente que tem mais compromisso de escrever mais quantidade. Tem gente que tem mais rabo preso, a ficha é mais Então, carregada. já me respondeu, então é porque Mas tem agora, mais rabo veja, preso. Mas isso não quer dizer nada. Um livro pode valer por 20. Depende do livro. Tem livro meu que só no total de texto ele vale por 28 desses pequenos. Então por que você fala para algumas que elas têm que escrever muito e para outras que têm que escrever um livro? Em base a quê? Porque isso você pode generalizar. Todo mundo deve escrever muito. Seria o ideal. Muito positivamente, de uma maneira correta, cosmoeticamente falando. Microfone. Não. Eu estou falando de modo geral. Cada um faz o que pode. Agora, o ideal é quanto mais a pessoa fizer, melhor. Agora, olhe as obras-primas, ou a obra-prima. O que interessa é a qualificação do produto. Não interessa escrever aí 100 livros, se são tudo, vamos dizer, medíocres. Escreva um só bom, que já vale Tá, muito. e quando você fala, então, assim, pessoal, você tem que escrever muito livro, Tem e que muito escrever livro muito. de qualidade. Tem que escrever muito também para a pessoa aprender, né? A escrever melhor. Isso vai ajudar para a próxima vida. Vai fazer o processo do auto-revezamento. Tudo isso é bom. Tem gente que chega para mim, lá embaixo, nós vamos conversar, a primeira vez que chega aí, a pessoa nunca pensou em escrever um livro. A hora que ela chega e vê todo mundo falando em livro, e olha, chega aquele monte de livro lá, fala assim, não, eu agora vou ver pela primeira vez o que é isso. O que é livro, por que é escrever livro. Já teve gente que me falou isso esse ano mesmo. Isso é o máximo, né? A pessoa descobriu que tem um determinado objeto nesse mundo que pode ajudar mais tempo na Terra. O livro é isso. Mas é uma cápsula do tempo. Mas se eu queria entender mais profundamente, por exemplo, me colocando como cobaia, e eu desde muito, muito pequena, eu sabia que eu tinha que escrever livro. Não, essa é uma coisa que estava muito forte dentro de mim. Mas então, isso é porque a gente... Porque tem uma intelectualidade que tem que colocar ao serviço dos outros mesmo, ou é para limpar, ou... Por que que Tudo isso junto. Mas por que isso vem como uma ideia inata, assim, já tão Tudo forte isso na junto. pessoa? Cadê da paragenética? Culpa do cartório. Então é isso, você está respondendo. Mas o que é que você está perguntando? Mas... Não adianta forçar a barra. As perguntas dela, ela quer que seja outra coisa, forçar. A gente tem que dar aula. Tá? Verde é verde, não adianta arranjar nuance para o verde. Não, tem o verdolengo, verde claro, verde escuro. Não, eu quero verde. entender melhor essa questão do livro. Pois é. Eu quero entender melhor. Não, ela está igualzinho o Arlindo, que está sempre pedindo. Você falou outro dia aqui que muitos dos observadores extrafísicos que a gente tinha estavam de olho em pessoas que tinham que escrever livro, porque eles também iam ter que... porque eles também iam ter que escrever livro. Que todo mundo que chegasse à conscienciologia escrevesse algum livro, mas com originalidade, com vivência pessoal. Pode ajudar muita gente. Ah, então é isso? Isso é a regra. Seja quem for. Professor, na página 20,
na argumentologia, no exemplologia, Sim. tem o dia da cobaia avançado, aquele no qual a Conchin reconhece ser cobaia das consciexes, quando testemunhas atentas à vida humana. Quando a pessoa atinge o nível de epicom lúcido, então todos os dias passam a ser dia de cobaia avançado, é isso? Porque o epicom está consciente que está sempre a ser observado. Então, agora, uma pessoa autoconsciente, ela já é cobaia permanente, ela já tem noção disso. A autoconsciência dá isso para a pessoa. Era isso. E ela, ao mesmo tempo, usa todo mundo como cobaia. Porque, pois, a recíproca é verdadeira. Exato. Agora, a minha pergunta então é ao contrário, ou seja, uma pessoa que não é epicom lúcido, não tem parapsiquismo, mas está aqui dentro destes conhecimentos, se ela começar a pensar que provavelmente está a ser cobaia extrafísica, isso vai ajudar a desenvolver... Aquele olheiro que vem aqui, que é um patrulheiro ideológico, vem para ver o que a gente está fazendo. Ele tem todos nós como cobaia. E a gente identifica o cara ou a mulher e vê que ela também é uma cobaia. Patrulheiro ideológico, um olheiro. E isso tem. De vez em quando aparece gente. Principalmente derivado de algum sistema ideológico mais bravo, mais sério. Eles querem ver o que nós estamos fazendo. Sem falar nos políticos que aparecem aqui, que de todas as, vamos dizer, raça política, aparece aqui, quer dizer, toda cor política e toda posição política. É um monte de coisa que tem, né, em matéria de política. Então, toda, vamos dizer, nuance política, aparece gente aqui de todo tipo. Todos são cobaias. Nós somos cobaias para eles, eles são cobaias para nós. Isso é la vie. Então, mas esta ideia da pessoa que não é epicom, não tem consciência, mas começar a ficar mais consciente que está a ser observada extrafisicamente dentro das coisas do dia a dia, vai ajudar a pessoa a estar mais lúcida e a caminhar para o epicom lúcido, não é? Em resumo, ou não? Sempre observar o que é que nós temos ao nosso lado. Está cheio de espelhos. Alguns é bom você refletir, outros não, é bom quebrar o espelho. Ele deforma você. Distorcido. Há espelhos deformantes. Lembre-se disso. Vamos pensar nessa. Por exemplo, hoje vai haver a câmara itinerante, não é? Não. Já não vai haver mais? Você não estava aí, né? Está mal informada. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu indiretamente, com toda a educação, para se evitar fazer isso, porque ia fazer uma repercussão em favor dos candidatos. Eles não querem que faça, então, a Câmara itinerante. Ainda não deliberar definitivamente, mas mandaram uma ideia sobre o assunto. Eu assino embaixo, eles estão certíssimos. Estão fazendo uma opção de coisa errada. Por exemplo, essas nomes sujos aí, devia de colocar isso tudo nos jornais, todo lado, expor, não vote nessas pessoas. Tanta gente que tem no Brasil, tem lugar que precisa de 10 vereadores. Tem quase 200 candidatos a vereança. Quer dizer, esse negócio deve dar um dinheirão. É muita gente interessada nisso. Como o Brasil tem 200 milhões de economistas, a gente fica pensando que o negócio deve ser dinheiro, né? É muito estranho isso aí. Então, veja, se tem 200 candidatos, corta todos que têm ficha suja. Vamos arranjar alguns, nós somos de renovação, sangue novo. Você viu a lei que estão querendo fazer? O quê? Estão querendo fazer justamente essa lei, que a pessoa não possa concorrer se tiver alguma mas coisa... não fizeram, já era para ter feito isso há quantos anos? Tempo, já. Há quantos anos? É uma vergonha. Ainda discutem isso. Cadê o judiciário desse país? Você viu que o presidente do Conselho de Ética, lá dos deputados, ele tem acusação de ligação com prostituição, com recepção de joias. Aqui. Recepção de joias. E não adianta falar, ninguém, isso morre. Incrível. Falou, morreu. Ninguém fala nada, ainda ninguém usa nada. Todo mundo comprado. Então, Brasília, o que é? Habitantes comprados. Seria isso?
Eu acho que a maioria lá de Brasília deve estar comprada, porque ninguém reage. Esses jornais lá não deviam estar com isso, manchete desse dia, ó, desse tamanho, todo dia. Gente, vamos acabar com isso, não pode ter candidato que tem ficha, que tem BO. BO não é bonito, é bobo, tem que tirar. Tem que... O que os jornais estão esperando? Não tem nada disso. Então, Brasília. Quantos habitantes de Brasília estão vendidos para a marginalidade? Brasília, vamos falar, capital do Brasil, está vendida. A verdade é essa. Eu acho bacana Brasília, estive lá até antes de inaugurar. Mas veja, o que é o produto que saiu de lá é horrível. O negócio não está nada bom. O Brasil nunca teve tanta maracutaia, tantas. Quanta marginalidade, quanta corrupção, tudo quanto é lado. Uma vergonha isso que se fala hoje, ninguém reclama. Isso não era assim não, gente. O Brasil tinha mais pudor. Hoje a política nossa é despudorada. Ela não tem pudor. Eles não escondem nada. Primeiro tinha até, pelo menos, escondia a cabeça na areia. Hoje não. O bumbum aparece, a cara aparece, está um pouco ligando. O cara vem, arranja lugar. Olha o Paulo Maluf, gente. É candidato de novo. Agora, paulista. Não é a locomotiva do Brasil? Que vergonha essa locomotiva. Morro de vergonha de São Paulo fazer uma coisa dessa. Como é que fica? Vamos pensar. Tudo é uma coisa para a gente pensar, muito séria. Agora, em Brasília, como é que eles deixam? Agora, onde é que está o judiciário do Brasil nisso? Porque, em primeiro lugar, você tem que reclamar do judiciário, né? Onde estão? Agora, eles arranjam 1001 desculpas, eufemismo, justificativas. Como é que é isso? Nós já sabemos tudo, são tantas, já são de tanto tempo que já vem. Não tem novidade nessa desculpa nenhuma. Você fala para as autoridades, não, eu não vi, eu não sei, não fui informado. Se a autoridade não é informada, se eles não têm assessores, se eles não têm organização que dão informações para ele, nós é que vamos ter? Então, para quê? O que eles estão lá? Então, eles deviam de julgar a toalha, vamos pôr outra pessoa no meu lugar. Eu não tenho capacidade para isso. Essa é a situação do Brasil. Agora, veja, nós temos que olhar isso. E a gente tem que falar, pelo menos, para as novas gerações, ficar sabendo o que se passa. A eleição vai ter agora. Vão votar em gente com ficha suja? Tem cara candidato aí que tem dezenas de ações contra eles. Será que todas essas ações, eles são inocentes? O que esses caras estão fazendo na rua, solto? Essa é a realidade nossa do Brasil. Agora, gente, eu queria perguntar, alguém fez revisão aí do texto hoje? Tudo bem? Então, ó, hoje, eu quero dizer para vocês que no próximo domingo é energossoma pessoal. Energosfera. Energosfera pessoal. E nós hoje temos 12 verbetes para estudar. Quem é que vai? É você? Pessoal, vamos ler os verbetes. Depois temos 2 recados, um da Milena e outro do Júlio César. Eu quero lembrar para os teletertulianos que a votação online está disponível a partir das meio-dia e 30 até 13h30. Estamos recebendo muita pouca votação. Hoje, por exemplo, deu só 7 votantes. A gente gostaria mais de ter a participação de vocês e também nas perguntas. Podem enviar perguntas em qualquer momento da tertúlia. Obrigada. Todos de papel na mão. Então, vamos dar início à votação. Verbetes novos. Antiviolência, falaciologia, interesse transempresarial, mega omissão, meio certo, minimorex, pendência, primeira preocupação, reaproximação interconsciencial, recepção pós-dessomática, refinamento formal e vínculo consciencial.
Pessoal, nós gostaríamos de convidar a todos para o Cine Proexis, que vai ocorrer neste sábado, tá? Vai acontecer lá no Discernimento, às 18 horas. E a gente vai debater sobre o filme Jornada pela Liberdade, tá? Que conta a história de Wilberforce, que é um membro parlamentar britânico do século XVIII. Então, quem tiver interesse, pode aparecer lá. Obrigada. Então, é amanhã, 18 horas, no Discernimento. Boa tarde. A Apex também gostaria de convidar a todos para um dos seus cursos de maior sucesso de público e crítica, que é a Identificação das Diretrizes da Proexis. Então, é um curso voltado de forma técnica e com imersão. É bom vocês ouvirem que nós estamos no mês dele. No mês de julho, exatamente. Não é à toa, professor. Mas é um curso com técnicas, debates e atividades voltados, como o nome sugere, à identificação das diretrizes da Proexis, aumentando o rapport com o evoluciólogo e também rememoração do curso intermissivo. Então a gente faz um convite, vai ser agora 19 e 20 de julho, no Discernimento em Foz do Iguaçu. Nós temos aí uma parceria com a Sinvex, então os voluntários da Sinvex têm um preço promocional, e os demais, todos, condições também bem favoráveis. Aproveitem, a gente tem contato no site apexinternacional.org ou no telefone 45-2102-1404. Obrigado. Um charme, né? 1, 2, 3, 4. Só 4. Quatro reaproximação. 2, 3, 4. Antiviolência quanto? 6. 6. 6. Juntando com a dela? 2 de sessão positomática. É Minimorex. Botaram errado. 2 pendência. Opa. 2 pendência. 2 falaciologia. Falaciologia. 2. Primeira preocupação. Primeira.